Oi, família linda! Seja bem-vinda! Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro e eu amo estar com você. Espero que seja um excelente momento para você também. Que Deus te abençoe, a você, sua família. Tem alguém aí passando por dificuldade no casamento, alguma crise, algo que para você já não tem mais jeito, já conversou com seu marido, com a sua mulher? Você está naquele momento de realmente achar que o divórcio é a alternativa, a única alternativa? Você pode nos dar uma oportunidade? Você pode ficar com a gente aqui no programa e quem sabe alguma coisa dita possa fazer você pensar numa outra saída, numa outra possibilidade. Nós somos pró-família, pró-casamento e, sobretudo, nós cremos num Deus que é o Deus do impossível. Pode ser que você pense que já não tem mais jeito, mas quando ouvimos histórias, quando paramos para avaliar melhor, inclusive as nossas próprias atitudes, inclusive aquilo que a gente considerava nunca levar adiante, como, por exemplo, perdão, tem gente que tem muita dificuldade em perdoar e quase que começa ali num ringue, numa luta para ver quem tem razão. Você está errado e você é quem está provocando a crise, a culpa é sua e nunca admite que também tem uma parte nesse relacionamento. E se hoje você considerar perdoar? E se hoje você considerar recomeçar? E se hoje você considerar dar uma oportunidade para o outro e para você? Vamos conversar sobre esse tema. Ao longo do programa, fique à vontade de entrar aqui na nossa casa e muito obrigada por nos permitir chegar aí pertinho de você e vamos interagindo. Mande a sua pergunta, compartilhe com a gente, como muitos já estão fazendo nas nossas redes sociais. Obviamente, se é alguma coisa mais particular, você pode mandar por mensagem, inbox, só entre a gente, tá bem? Para não ficar exposto. Isso é muito bom de a gente considerar que a nossa vida seja o mais resguardada possível e somente procurar pessoas que tenham sabedoria e que realmente possam nos ajudar. Estamos aqui disponíveis com você. Temos profissionais, temos um casal que vai contar a sua própria história, então você pode compartilhar com a gente a sua também. Fique à vontade. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook e estamos aqui ao vivo para você. Sejam todos muito bem-vindos. Já começo apresentando o que vocês viram agora, o casal a quem me referi. É nada mais, nada menos do que um casal que passou por uma dura prova e quase o divórcio foi a saída, a tal da saída. Bem-vindo, Patrício Darvison, prazer recebê-lo aqui, tudo bom? Tudo maravilhoso, uma noite maravilhosa, é um prazer estar aqui e gratidão por poder compartilharmos da nossa história e poder ajudar mais casais. Que ótimo! Está acompanhado da Rogéria. Bem-vinda, Rogéria, tudo bom? Darleide, tudo bem? Ótimo, prazer Obrigada tê-los pela aqui. oportunidade. A Rogéria e o Patrício, eles são empresários, mas especialmente eles são criadores de um projeto maravilhoso chamado Acredito no Casamento. Você pode procurar, inclusive, todo o material usando a hashtag. Você que é mais da internet ou pode ir no canal no YouTube, que tem muito material produzido pelo casal para ajudar você aí nas suas dificuldades também. E no Instagram, que aparece aí no seu vídeo, Acredito no Casamento. Eles estão começando esse projeto, quer dizer, já tem 9 anos com este projeto e agora está com o Instagram próprio. E acompanhe, você vai aprender muita coisa. Junto comigo, a psicóloga convidada de hoje, que vem nos ajudar a costurar muito do que vai ser dito aqui durante o programa. Bem-vinda, Cris Romero. Obrigada, Darleide, pela oportunidade. É um privilégio estar aqui dividindo o sofá com você. Obrigada. A Cris é psicóloga clínica, palestrante, também tem canal no YouTube, também é uma das vozes que se levanta pró-família. E vamos lá. Em que momento vocês pensaram que o divórcio era a saída, Patrício? Basicamente, Darleide, eu gosto de começar lá onde começou o meu sonho em ter uma família feliz. Meu pai ganhou na Loteria Federal. Eu tinha 8 anos de idade e com 2 anos depois meu pai desapareceu. E eu percebi o que é uma família disfuncional, com problemas. E ali eu tinha definido uma meta que o meu casamento seria um local de felicidade, que eu iria construir uma família feliz. O fato é que no 4º ano de casado nosso, todo esse sonho começou a ir por água abaixo. E numa sexta-feira à tarde, estava nublado,
um dia difícil, eu e Rogéria começamos a discutir e ela levantou o dedo para mim, colocou o dedo na minha cara, eu peguei o dedo dela e disse, não faça isso comigo. E aí nós começamos uma grande confusão e naquele momento eu pensei seriamente em divórcio, porque o meu casamento não era um local de felicidade, era um local de dificuldade, nós não tínhamos diálogo, nós brigávamos todos os dias. Eu ficava até tarde no trabalho e saía cedo para que, se possível, não encontrasse com Rogéria. Esse era o clima, o ambiente em que nós vivíamos. Não, é assim, pensar, gente, na Terceira Guerra Mundial. É. Um nordestino, de repente, sem esperar, a sua mulher atira-lhe o dedo na face. Aí, minha amiga, é o nordeste, o sangue de Lampião vem, sol de Jesus Cristo para aliviar, né? O sangue de Cristo. Mas, Rogéria, a situação do casamento de vocês, de chegar nesse momento tão grave, foi um processo, né? Vocês perceberam que o casamento estava se desgastando? Sim, Darleide, principalmente assim, para a mulher, que ela fica em casa, naquele exato momento eu tinha já 2 filhos, né? Eu já estava com 2 filhos, casada muito jovem, nós decidimos nos casar com 21 anos, com 22 eu já tinha o nosso Gabriel e com 24 eu já estava com a Gabi. Então, já tinha desistido da minha vida profissional para me doar como mãe. Isso foi a melhor coisa que eu pude ter feito para os meus filhos. Mas ali existia apenas uma mãe. Uma mãe, não existia uma esposa. Eu tinha me dedicado, eu tinha levado o meu casamento para um estágio, para uma fase onde só existia a mãe. E onde o meu marido era só o provedor daquela família. Então, aquela fase conjugal, ela foi atropelada. Nós passamos por esse processo, né, de atropelamento pelo fato de não viver a fase do casal inicial. Entendi. Congela aí, que essa tua fala é ótima. E eu venho aqui com você, Cris. Essa é uma armadilha que onde muitas vezes o casal cai. É na armadilha da chegada dos filhos, é na armadilha de uma conveniência de que a dedicação é exclusiva para os filhos e o casal deixa de existir. É comum acontecer. Muito comum. Até ela trouxe a informação de que eles não tiveram muito tempo para criar esse espaço em casa, como casal, né? Logo a criança já chega. Então, aí traz mais dificuldade. Sempre quando entra a criança no casal, dá uma desestruturada. E quando ele não está ainda bem estruturado, torna-se tudo mais difícil. E ela teve um seguido do outro ainda, né? Foi muito pertinho. Então, imagina um casal que está tentando se estruturar, tentando construir essa cumplicidade, essa parceria, já entram 2 crianças, aquilo desestabiliza, então torna o processo muito mais dificultoso. E é usual, né? É muito comum. Então, já vamos pensando aí em casa. Olha para a tua relação, olha para o teu casamento, chegaram os filhos, há um risco grande, constatado estatisticamente, há estudos, não é uma coisa assim, eu acho que. Há de fato um acontecimento grande e que pode trazer a maternidade para um lugar de tamanha grandeza, que fica do lado de fora o marido, fica ela enquanto mulher, porque ela precisa voltar a ser mulher, fica do lado de fora o cuidado como casal e então fica a porta aberta para uma crise conjugal e depois como é que faz para resgatar. Então isso bem foi um dos motivos mais contundentes assim do início da crise de vocês. Além disso, nós tivemos outros vilões. Um vilão também foi a parte financeira, que é um vilão gigantesco. Eu, como empreendedor, foi um momento desafiador para a minha empresa. Faltava dinheiro ou sobrava dinheiro? Isso, nesse momento faltava dinheiro. Nós tivemos um momento que sobrava, depois faltava. Foi o grande vilão. E o outro foi a intimidade. Como Rogéria, nós tivemos 2 filhos, ela não se sentia mais com um corpo ideal, aceitável do jeito que ela estava, pelas consequências de ter filho. E nós tivemos esses 3 grandes vilões, não apenas o filho, mas também a parte financeira e a parte da intimidade. E esse foi um desafio para o nosso relacionamento. Nós não sabíamos, a maneira que a gente lidava com isso era brigando. Nós não tínhamos um diálogo para tentar ajustar isso. E a gente começava
falava, aí um gritava, outro gritava mais alto. Era um grito de socorro e nós não sabíamos o que fazer até quando chegou nesse episódio da sexta-feira, que foi quando nós ali demos assim um basta e ou a gente vai acabar o casamento, até que aconteceu algo surreal aí. Não sei Mas se... guarda aí na Isso aí. sexta-feira, tá? Assim, Sexta-feira nesse, é pra depois da processo, sexta-feira. nesse processo também, financeiro, existia o quê? Ele como provedor, a necessidade de avançar os nossos negócios. Então, ele passava uma semana viajando, chegava no sábado, aí se dedicava à igreja, aí quando era no domingo viajava novamente, só chegava no outro... Na outra sexta, igreja novamente. Então, a nossa fala, ela ia se limitando. Por quê? Porque o processo de conquista era maior e, infelizmente, o nosso lar estava ficando para o quê? Para um segundo plano, ou terceiro, ou quarto. Depois a gente conversa sobre isso, que a gente está sem tempo. Então, isso foi algo muito notório nesse processo, durante esses 4 anos. E todo momento que a gente tentava falar sobre o assunto, só gerava mais briga, mais conflito. Então, eu mesmo preferia calar. E aí, Cris? Isso... É engraçado como essa questão da comunicação, ela vem muito gritante, né, na fala de vocês. Na verdade, a comunicação parece ser mais um sintoma do que a causa, né? Porque o que faltava, na verdade, é essa conexão, né? Essa junção do casal, ter um momento junto, compartilhando, de construir. Não a comunicação vai ser o reflexo daquilo que vocês vão construindo antes, do carinho, do tempo, da dedicação. Aí a comunicação flui melhor, né? E me chamou a atenção quando ela falou a respeito, o Patrício traz a questão de que, por conta dos filhos, o corpo também foi um fator que distanciou, né? A Rogéria é uma mulher bonita, jovem, tem 2 filhos, numa sequência muito próxima, e aí vem aquela cobrança com ela própria, o que também não é estranho ao universo feminino, muito pelo contrário, por causa da amamentação, do peso que ganhou, da estria que apareceu, não sei como aquele negócio apareceu, porque ele apareceu, é uma coisa estranha, ele apareceu. Mas eu fico muito feliz porque os homens não sabem o que é estria. Eu digo para as meninas pararem com isso, porque, meu marido estria, eles chamam aquilo de risquinho. Tem um risquinho lá, a gente fica preocupada. Mas olha que interessante, a preocupação da mulher com ela enquanto corpo, nesse processo de maternidade, distancia o marido. Mas me dá vontade de lhe perguntar se você cobrava, o homem cobra isso da mulher? Ou é dela mesma? Era dela. Você via só o quê? Só risquinho. Eu nem via risquinho. Você está linda, mulher, pra que isso? E aí ela que ficava naquela, eu preciso. E aí começava tudo no escuro, sempre com roupa, não ficava à vontade na minha frente. E eu dizia, eu nem vejo isso. Onde é que você está vendo isso? E até pegando outro gancho, Darley, um ponto que era desafiador, e aí Cris depois pode nos ajudar, eram as crenças que eu, Patrício e Rogéria entramos dentro do lar. Por exemplo, eu ouvi no dia do meu casamento, e aí é uma expressão, vou usar aqui, alguém chegou para mim e disse, Patrício, não deixa ela montar em você, porque se você não montar nela, ela monta em você. O domínio, o machismo, eu fui para o relacionamento com algo que eu tenho que tomar as decisões, eu tenho que mandar, ela tem que ser submissa a mim. Isso foi algo muito ruim para a nossa relação. Eu tinha uma crença completamente equivocada com relação a como eu deveria me comportar como homem. Ao invés de ser alguém amoroso, cuidadoso, que a gente toma a decisão em conjunto, e depois estudando um pouco da Bíblia, a submissão é mútua, né? Mas assim, a gente está falando do problema agora, e eu era aquele machista, né? Quando ela dava uma opinião, não é do meu jeito. E muitas vezes, para provocá-la, ela falava, é branco, eu dizia que era preto só para provocar, eu sabia que era branco. Só para dizer quem manda, né? Para dizer quem manda. Então, essas crenças, eu não tive uma figura masculina de referência por meu pai ter desaparecido, e Rogéria também, aí ela pode falar depois um pouco como veio. Então, nós tínhamos crenças muito equivocadas do que, de fato, era um relacionamento entre marido e mulher. O que era resquício, inclusive, de uma cultura, né? O homem nordestino. Claro, isso é generalizado de alguma maneira, isso está no DNA quase do brasileiro. E é muito bom que, ultimamente, estamos discutindo mais isso, trazendo mais isso para o meio da sala para a gente conversar. Mas o homem nordestino é fruto de uma cultura que, assim, resolve na peixeira.
né? Isso aí. Porque eles são de Lagarto, lá pertinho de Aracaju. Beijo, no final do mês estamos aí em Aracaju, porque vai ter caravana Novo Tempo. Preparem-se. Vai que dá uma passadinha ali em Lagarto também, né? Sei lá. Já tá. Mas fica aí o convite, estamos chegando aí no final do mês, no dia do nosso encontro como caravana aí pertinho de vocês. Estamos conversando hoje com um casal que conta da crise vivida, mas daqui a pouquinho vamos saber ainda como superaram. Será que esse homem deixou de ser machista? Ou está aqui fazendo cena? Não sei, Rogério, quem vai contar pra gente, vai dizer a verdade, mas basta dizer que nós acreditamos no casamento. Nós acreditamos que mesmo aqueles que estiveram ou estão à beira do divórcio, se repensar, se dispuser, se tiver boa vontade, se baixar as armas, se decidirem dar uma oportunidade, acredite, é possível. Eu estou aqui à frente dessas câmeras há tantos anos, há tanto tempo, eu tenho falado aqui a respeito de família, tenho trazido tantas histórias, tantos profissionais, nós temos trabalhado dia após dia com a intenção de ajudar famílias e graças a Deus, a cada dia mais encontro pessoas que dizem, aprendi a ser uma melhor esposa, aprendi a ser o melhor marido, aprendemos a ser melhores pais assistindo o consultório. E isso para mim é um prêmio, isso é alguma coisa que Deus me dá o privilégio de testemunhar. Então eu creio que no programa de hoje você pode aproveitar os conselhos, as orientações e a partir da história vivida pelo casal, você pode também pensar o que eu posso fazer diferente, por onde eu posso propor o recomeço. Fica aqui com a gente, o programa é sempre muito bom quando você participa. Já tem inclusive algumas participações. Quando a gente faz a proposta do tema divórcio, logo pessoas fazem questão de destacar. Mas olha, há situações onde o divórcio acaba sendo um remédio, ainda que, vamos dizer, um bastante amargo, né? Com certeza. Que tipo de situação poderia ser alguma coisa assim, que o divórcio seria esse remédio amargo, Cris? Acho que qualquer relacionamento abusivo, se você vive um relacionamento abusivo, seja ele físico ou psíquico, este é um remédio muito amargo, que precisa ser utilizado, porque é como a gente até comentou um pouco antes, envolve uma dor, envolve algo, uma violência, seja física ou seja psíquica, que causa muita dor e gera traumas para uma vida toda. Então, este é um caso que a gente deve usar do remédio amargo. Porque nós vamos considerar a sobrevivência do indivíduo. Exatamente, né? Exatamente. Vamos considerar que esse indivíduo precisa sobreviver a uma situação em que ele está submetido a alguma coisa que pode tirar dele, matar a sua saúde emocional, sua saúde física, né, sua saúde espiritual. Quantas pessoas têm bloqueios espirituais porque elas se veem numa situação de tão grande aflição que elas começam até a duvidar de que Deus existe. Então, assim, é alguma coisa de uma extensão e de uma largura que talvez você e eu não consigamos administrar por não ter vivido alguma coisa tão grave. Vocês não chegaram a essas vias de violência física, alguma coisa mais verbal? Não dá para fugir quando está com raiva e beirando um divórcio, não é? Verbal era todo dia, em todo momento. Física, não. Mas verbal, eu diria que as dores são talvez iguais ou maiores. Fere de verdade. Porque você fere a alma da pessoa, você fere o caráter da pessoa. Como diz, palavras ditas não voltam atrás. Então, a violência psíquica, ela é muitas vezes até mais violenta do que a violência física, né? Porque está mexendo com o intelecto da pessoa, com a emoção. Né? O estrago é muito mais forte. E leva até a pessoa a perder o amor por si próprio, porque de tanto próximo, que é o seu, é a pessoa que você ama, que você confia, ela faz um retrato de você totalmente diferente do que você acredita ser, você começa a pensar, será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou tudo isso? Aí acaba que aquele amor próprio que ela tem por si mesma começa a enfraquecer, começa a dor a aparecer através do seu próprio olhar, das suas atitudes, e começa até a se transformar em uma pessoa totalmente diferente do que realmente ela é. Exatamente. De tanto ela ouvir, né, palavras negativas. Lar Sagrado diz assim, é o @Lar Sagrado, ela diz resista, mas previna as crises para evitar o divórcio. Muito bem dito.
Tem muita gente. Estou assistindo para saber se o meu ainda tem solução. Casamento é uma aliança e não ficar sofrendo ao lado de uma pessoa perversa. Aí entra nas personalidades, nos perfis, nas patologias, Exato. né, Cris? E não estaremos aqui em nenhum momento dizendo para você ir ou ficar, mas sempre estaremos trazendo luz a respeito de como você deva se portar, sobreviver, sair disso, se precisar, para que você mantenha sua integridade e sua dignidade também, não é? Darleide, o divórcio não é a solução para nenhum casal. Passei por esta situação, é muito difícil. Aqui é o testemunho de quem se divorciou e sabe como é ruim. O meu não tem mais jeito. Meu ex, além de agressivo, ainda só fica em más companhias. A Sônia, que eu tinha comentado com vocês também. Queremos você aqui com a gente, interagindo nas nossas redes sociais, Instagram ou Facebook. Daqui a pouquinho vamos dar uma olhadinha noutras questões e no segundo bloco vamos trazer aqui para nós conversarmos a respeito das suas questões. Chegou uma sexta-feira que a crise estava ficando cada vez mais insuportável, Rogéria. E aí você foi levada por um rompante de raiva e foi para cima do Rogério. E olha aqui, foi assim. Eu costumo dizer que assim, cada um tem tipo um baldinho, né? Que vai ali enchendo, enchendo, enchendo. E essa sexta-feira ele já transbordou. E assim, eu não contive as minhas emoções, né? E acabou que o eu mais forte, eu quis ser mais do que aquela situação, né? Quis dar um basta. Quis dar um basta e assim, quando ele pegou o meu dedo, ali foi que eu disse, pô, o que é que eu estou fazendo no quarto da minha filha? Então, eu costumo dizer que a ação leva você para uma situação de dor, mas é na dor que você enxerga também quão longe você já foi. Então, ali eu observei que a gente estava indo longe demais. E eu não queria passar por um próximo estágio daquela dor. E ali a gente decidiu calar, ele foi ao banheiro, tomar banho e chorar, né? Não, Que ele sério. depois passou, que homem não chora, mas no banheiro chora. O ex-machista chorando desde aquela sexta-feira. E foi justamente nessa ida ao banheiro que o nosso casamento se resolveu. Não sei se é agora para falar, mas enfim... Uma chavinha virou Virou para pros ele dois. e para mim também, porque ali eu observei que ali foi uma agressão Foi. indireta ou direta, porque ele entortou meu dedo e eu pedia para ele parar. Eu dizia, eu quero quebrar o seu dedo mesmo. Agora eu vou quebrar, vou até o fim. Só que o dedo dela era de elástico. Não aponte o dedo para mim. Dedo de elástico. Eu dizia, não aponte o dedo para mim, tudo menos apontar o dedo para mim. Ele falava. Ele falava que ele botou o dedo na... Então, aquilo ali no quarto da nossa filha, aquele momento ali foi muita dor, até mesmo porque eu vivi algo da minha infância ali naquele momento. A minha família de origem veio à tona naquele momento ali, na minha família nuclear. Aquela família que eu sonhei, aquela família que eu projetei, aquilo que eu queria para o meu futuro, eu vi que poderia estar repetindo dores da minha família de origem. Sim. Ô, Cris. Tudo que eu não queria. Cris, isso é bem o perfil de quem teve problemas na família de origem, se determinar a não seguir o mesmo caminho. Mas é incrível porque quando você está pensando no seu casamento, é muito importante você olhar o perfil do seu marido, da sua esposa, à luz do que vem da família. Porque a gente traz as nossas crenças, os nossos valores desta família de origem, né? E isso vai ser colocado neste novo relacionamento. E muitas vezes a gente até quer ir para o antimodelo, né? A gente quer fazer o contrário, mas aquilo é tão forte, tão enraizado, que sem perceber a gente caminha repetindo o mesmo modelo, né? Muito forte. Mas a ficha caiu. E eu quero saber também como se dá na experiência de um casal religioso. Por exemplo, você diz que ele viajava, quando retornava no sábado, ele se dedicava à igreja. Como a gente consegue lidar com igreja, fé, Bíblia, Evangelho e ainda ter que encarar que isso é uma responsabilidade sua, viver, dar bom testemunho e não conseguir manter... Eu chamo isso de um sofrimento.
Porque é o indivíduo que está vivendo ali um universo paralelo. Ele diz uma coisa, fala de amor aqui e não vive em casa. Isso também pesava para você na consciência, para você também, Rogéria? Sim. Pesava muito. E o grande desafio era ali que naquele processo eu estava também numa descoberta de quem de fato era Deus, quem de fato era Cristo. Apesar de já ter entregado minha vida nas mãos dele, mas eu tinha ainda um pleno conhecimento. Nós tínhamos 2 anos, né? 2 anos. E o caminhada. grande desafio que eu descobri naquele momento é que não adianta ser religioso, você tem que ter um relacionamento muito próximo de Cristo. Não adianta só se afastar do mal, eu preciso me aproximar de Cristo. E eu ainda estava nesse conhecimento que a aproximação de Cristo não era tamanha. Eu queria viver talvez a religiosidade e não queria viver um cristianismo que é presença, relacionamento com aquele que me criou. Então esse foi um grande despertar para uma nova realidade, que a religiosidade, ela muitas vezes, se eu não estou ligado a Cristo, isso vai atrapalhar, porque eu quero talvez estar bonito na igreja, eu quero estar sorrindo para todo mundo, ter uma aparência feliz, mas eu estou acabado por dentro. E assim, amor, dando licença, ele usava até isso para me atingir. Era isso mesmo. Tipo, que roupa é essa? Tipo, você só chega atrasada. E eu não ajudava ela com 2 buzinava, crianças. eu com 2 crianças em casa, ele entrava, tomava banho, botava o terno dele, ia para o carro buzinar, porque ele não podia chegar atrasado na igreja. E nós já saíamos dali com o clima totalmente, né? Olha, só de contar me dá raiva. E até eu tô com raiva. Não é? Agora já de... Como é que fazia um negócio Dalícia, desse? Agora ó, você imagina... Veja você- bem, Ah, até acontecer de um vizinho nosso, ele da porta, ele tirou a garagem, começou a buzinar, 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 e o vizinho muito preocupado veio, Patrícia, está precisando de alguma ajuda? Aconteceu algo? aí Porque você essa lá de vizinha- dentro, não, eu que estou precisando. Eu saía com o lanche da criança, com 2, um bebezinho, um para botar no carrinho, outro, então... E eu ficava no carro E ele no buzinando. carro buzinando, sem entender, porque ele precisava cumprir o horário da igreja. Ótimo, parabéns por isso. Porém, assim, a esposa também precisava que ele cumprisse algumas coisas dentro do lar. A minha A família crença, deveria A- cumprir. a a minha família. crença machista não deixava eu ir. Eu perdi por um bom tempo os melhores momentos da minha vida, porque após esse episódio, eu que tomava banho, a gente criou lá um plano de ação Plano. dentro de casa que Depois- acordava, eu ia cuidar das crianças, eu ia dar banho nelas, a Quando eu Rogéria estava descia preparando para a fazer a comida, comida, arrumava as crianças começamos e a eu fazer já uma ia botar... logística Isso aí. e ocorria Se tudo resolveu. bem. Ai, eu acho tão bonitinho isso, que casal sempre fala um em cima do outro. Um tá falando e o outro fala também. Eu estava esperando por esse momento. Isso é casal. Eu só entendo que é unido, que vive bem, quando um fala enquanto o outro está falando também. Não? Muito bem. O amor acabou e agora? Eu amo esta lição do nosso curso sobre família. O amor acabou. E agora? Amo essa lição porque aqui está contido toda uma orientação, todo o material feito com maior carinho para que você tenha acesso a este conteúdo e possa tomar decisões acertadas a respeito de como resgatar o seu casamento, como resgatar um relacionamento. Então, manda uma mensagem agora para a gente, para o nosso WhatsApp, mas agora mesmo, não deixa para depois. Eu vou até aqui falar devagar enquanto você pega e já manda para a gente uma mensagem pelo WhatsApp para garantir que nós vamos mandar para você ou direto no WhatsApp ou nós vamos mandar pelo correio, como você preferir. Mas você vai receber esse material, vai ler, vai estudar em oração, com o coração aberto para aquilo que o Espírito de Deus quer falar ao seu coração, o que Ele quer mudar em você e você permite, a partir do momento que você toma consciência de como você pode contribuir para o seu casamento melhorar, de como resgatar aquilo que está se perdendo. Tem gente que diz, como muitos recadinhos chegaram para a gente, dizendo que já não tem mais jeito. A gente acredita que, na maior parte das vezes, tem jeito. E outros que estão num processo de desconfiguração dessa relação. E dá para configurar de novo, ou seja, dá para trazer de novo com consciência e com dedicação. Eu acho que a gente precisa ser, nos relacionamentos, não é, Cris, mais intencional. Eu tenho a impressão de que, às vezes, a gente deixa o relacionamento meio que, tá acontecendo. A gente está casado e deixa assim. A gente precisa ser mais intencional, mas a gente fala disso depois do intervalo, porque vozes alheias dizem para eu terminar para o intervalo e a gente já volta. Fica com a gente, é rapidinho. Quero saber como eles, de fato, decidiram e como recomeçaram de verdade. Até já.
Já pediu a sua revista? Ainda não? Manda mensagem pra gente no WhatsApp 981001615. Tá bem, tá bom, vou falar devagar, mas tá aí no vídeo. Aí dá tempo de você anotar aquilo que não deu tempo no bloco anterior. Vamos lá, 981001615. Manda mensagem dizendo: quero receber o curso que a Darleide está indicando agora. É o consultório de família, querendo enviar para você essa revista linda, muito bem feita, muito produzida. São 15 lições sobre casamento, educação dos filhos, sobre relacionamento, sobre saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Relação entre você e você mesma precisa se cuidar, precisa se ver como alguém que necessita de cuidados especiais. Então, manda aí a sua mensagem, pede a sua revista. E se para você tem alguma dificuldade com o WhatsApp, pode ligar também no horário comercial 12 21 27 31 21. É isso, pessoal? Sim, 31 21. 12 21 27 31 21. Voltamos aqui conversando sobre... Está pensando em divórcio? Eu espero que ao final do programa alguém tenha desistido desta ideia. É você, maridão, que está aí com dificuldade de admitir que você pode colaborar para o seu casamento ser melhor? É você que está com dificuldade de perceber que o movimento que você fizer para melhorar esta relação pode ser a única coisa que está faltando agora? Quem sabe sua mulher está só esperando uma pequena mudança sua. Que orgulho é esse? Que dificuldade é essa de investir no seu próprio casamento? Homens, muitas vezes, empreendedores, ganham bem, são reconhecidos lá fora como homens incríveis, mas se não dão conta da sua família, posso dizer uma coisa para você com muito respeito, mas não pode haver maior fracasso. Ou é você, minha amiga, que não tem percebido que o seu papel nessa situação de crise tem sido, sim, um fator preponderante. Uma amiga nos escreveu agora, acompanhando aqui o programa, e ela diz assim: o caso é que eu sou controladora. E eles têm vivido uma crise, porque ela quer controlar, ela quer mandar, ela quer fazer e acontecer. Vamos continuando aqui a conversa com os meus convidados de hoje. Mas antes também deixa eu mandar um abraço para as mulheres em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e em Tangará da Serra. Foram 2 encontros nesse final de semana, no sábado e no domingo. Algumas horinhas básicas na estrada, mas mesmo cansada, foi um tempo suficiente de saber que foi um privilégio estar com vocês. Um grande beijo. Obrigada a Regená, que está regendo ali o Ministério da Mulher naquela região. Regená e equipe, um beijo para todas vocês. Vamos que vamos aqui, então, voltando para o casal convidado de hoje, que quer mandar abraço para a Gabi, que eu estou sabendo. Eu quero mandar um beijo para a Gabi, minha filha, que ela está cobrando, ligou e disse um beijo, minha filha. Aproveitar também para o Gabriel, para a Gabi e para toda a galera que acompanha a gente, que está junto com a gente do PG Acredita no Casamento, que está junto com a gente no projeto. Então, um beijo para todos. E o nosso Juninho, não esquecendo Juninho, também. Isso aí. Obrigado, nosso caçula. A Lenise diz assim: esse casal, Patrício e Rogéria, me ajudou bastante a melhorar o meu casamento e a não chegar no divórcio. Olha, você já tem umas estrelinhas aí na coroa. A gente também, né, amiga? Com a gente certeza, tem também, gente. Nós somos do mesmo time. Mas eles têm um trabalho já há 9 anos. Você pode encontrar o material, testemunho, outros vídeos. Você pode encontrar seguindo a hashtag Acredito no Casamento ou indo no canal no YouTube, que aparece aí no seu vídeo também, com o nome do Patrício, para que você tenha acesso a todo esse material que ele já tem preparado ali. Então, um beijo para você, Lenise Almeida. Deus os abençoe grandemente. Maria Cleonice diz: primeiro Deus, segundo a família, terceiro igreja. Quando não há esse respeito, essa ordem, dá tudo errado. É isso mesmo. Meu casamento está completando em dezembro 29 anos. Costumo falar para o meu marido: o que temos para comemorar? Nossa situação é quase idêntica do Patrício e Rogéria. Ainda tenho esperança, embora não vejo o amor. Uau! Tem gente com esperança, tem gente que conta a história de resgate, mas tem bastante gente desesperançada, Cris. Muita gente, muita gente. Por quê? O que está acontecendo, assim, propriamente dito, no casamento? Por que essa dificuldade tem se tornado tão alarmante? Ou é que antes ninguém falava e agora fala, ou o bicho está pegando mesmo? Conversando até um pouco aqui com o Patrício e a Rogéria na hora do intervalo,
a questão é que nunca nós vivemos no período da história, de fato, a conjugalidade, né? Ninguém se falou, poucos eram os modelos de casais que conseguiam construir essa parceria, essa cumplicidade, né? Então, a gente tinha modelos que não havia separação, mas não havia felicidade. Né? Eles se suportavam, ele o provedor, ela a cuidadora, né? Tudo certinho, mas não havia essa preocupação com a felicidade. Hoje a gente está numa preocupação com a felicidade tamanha que a gente também não sabe como fazer para construir essa felicidade que eu tanto quero. Exatamente. Então agora chegou o momento da história, eu acho, da gente conseguir olhar e falar assim, tá bom, aquele casamento de viver uma vida infeliz porque tem que ficar junto, eu não quero. Mas o que eu faço então? Agora é o momento de refletirmos mais sobre conjugalidade, como construir isso de uma forma que seja feliz para os dois. É interessante esse seu ponto de vista, né? Você foi tomar banho, você ficou pensativa. Como foi quando vocês se reencontraram naquela sexta-feira para propor mudança? Teve um momento assim? A mudança não foi na sexta. Eu fui para o banheiro e, como eu falei, eu não iria chorar na frente dela, porque eu era machista. E quando eu estava lá no banheiro chorando e conversando com Deus, dizendo, Senhor, o Senhor disse que casamento é um local de felicidade e alegria, mas o meu é um pedacinho do inferno. Não tem nada a ver com felicidade. Me dá uma solução para isso. E eu, de fato, ouvi uma vozinha dizendo, olha para frente que a solução está aí. E quando eu olhei, tinha um espelho lá na frente e a solução era que eu, Patrício, deveria assumir a responsabilidade pela felicidade no meu lar. Eu precisaria parar de terceirizar e querer responsabilizar para a Rogéria, para ter dinheiro na conta ou para realizar os sonhos, e eu deveria assumir essa responsabilidade. E eu saí daquele banheiro decidido que o divórcio não era a melhor saída, seria até a mais fácil, mas seria certamente a mais dolorosa, a que iria afetar a minha, a Rogéria, aos nossos filhos, e certamente não era aquilo que Deus queria. E eu saí de lá acreditando que o casamento é sim um local de felicidade. Eu acredito nas palavras de Deus, e se Deus fala isso, e é até um recado para quem está em casa, né? Acredite, casamento é um local de felicidade sim. Talvez porque está passando por um momento desafiador, talvez seja aí o começo da felicidade, né? A gente, às vezes, precisa passar por momentos desafiadores para entender o que precisa melhorar. E eu saí de lá agora, eu acredito, e como é que eu vou fazer para melhorar, né? E aí, ouvi outra vozinha, compra um quadro. E eu botei um quadro de escrever lá em nossa casa, e aí eu comecei a conversar com a Rogéria escrevendo no quadro. Porque quando nós conversávamos verbalmente, nós brigávamos. E o interessante é que quando eu olhei o quadro a princípio, eu não fiquei boa, né? Eu desci, né, porque o nosso quarto ficava no andar de cima, e eu já procurei as meninas lá de casa, perguntei quem colocou esse quadro aqui, porque foi no nosso quarto, nada a ver esteticamente, né? Não tinha design nenhum para ter um quadro no nosso quarto. E eu não fiquei boa, já foi um motivo de brigas por esse quadro estar naquele local. Eu disse, eu vou esperar o que é que vem por aí com ele. Aí A mulher com o casamento desabando, mas ela está preocupada com o quadrinho. O quadro no meu quarto. Combinandinho, amor. O mundo feminino. Foi nesse ponto que, assim, procurando, a gente decidiu em conjunto começar a ler um livro, que é O Lar Adventista. E lá na página 17 ou 18 ou 19... Rapidinho, amor. O que fazíamos com esse quadro? Pela manhã, como ele saía mais cedo, ele deixava escrito tudo que ele queria falar comigo, seja ele, na maioria das vezes, era para reclamar de alguma coisa ou pedir algo. E quando eu li, eu apagava e escrevia a minha resposta. Isso a gente usou durante um mês e nesse quadro a gente sugeriu um ao outro a ler esse mesmo livro. Isso aí. Vamos ler um livro? Vamos tentar dessa forma? E ali a gente começou a ler esse livro, que é O Lar Adventista. Isso foi uma estratégia até interessante, né? Porque quando eles perceberam que não conseguiam conversar, então ele pensou numa outra forma de comunicar. Foi interessante, né? Sim. Isso não existia WhatsApp, assim, a gente não tinha, né, os Essa era a WhatsApp minha ainda. pergunta, não Não tinha tinha. WhatsApp Não ainda. tinha. Então foi ele enviado, né? Foi uma voz Eu de... creio que foi o Espírito Santo que falou com ele para colocar esse quadro, porque ali foi que nós começamos realmente, pelo menos, a falar dos problemas sem briga. Mas eu nem sei se o WhatsApp teria o mesmo efeito, Sim. porque ele deixava escrito e você tinha o dia inteiro para pensar no que escrever. Exatamente. Podia voltar lá apagar de novo. detalhe O bendito da- do WhatsApp você mandou Eu e... acordava
aflita para ver o que é que tinha, na esperança de ter alguma coisa boa ou talvez não. Um bilhetinho mais Mas romântico. agora é o momento, o que ele tem para falar para mim hoje? Aí eu ia lá ler, o quadro ficava na frente da minha cama, né? Quando eu abri o olho, deixa eu correr pro quadro para conseguir Como saber. foi o dia em que ele escreveu uma coisa que prestava? Eu fui a primeira. Ui. Eu fui a primeira. Esse foi, na leitura do livro, Rogéria colocou a frase que transformou a nossa vida por completo e hoje, certamente, nós estamos aqui por causa daquela frase que dizia, como eu falei, na página 17, 18 e 19. Então, se você tem o livro, já vai lá ler. Leia. Porque Foi lá ali diz que o assim, Espírito Santo... é isso aí, Tá, um aparece lar... ali o nome, olha, galera, anota aí, o Lar Isso aí. Adventista, para você encontrar esse livro, cpb.com.br, tá É bem? isso aí. E a frase dizia o seguinte: um lar presidido pelo Espírito Santo é uma antecipação do céu. E a gente traduzia o seguinte: um lar onde Deus é o rei é um pedacinho do céu na terra. E nós fizemos agora de comum acordo o seguinte: a partir de hoje, nós combinamos, e aí a gente já falando de que o nosso lar vai ser um pedacinho do céu. Nós vamos fazer de tudo para que o céu reine aqui na terra. Por que viver isso que a gente está esperando só lá para frente e não agora? E aí a gente começou agora a investir em conhecimento, em materiais, e aí compramos livros, fomos fazer cursos, investimos no casamento, porque às vezes a gente paga tão caro em um carro, a gente paga caro em uma bicicleta, em uma moto, em uma viagem, e por que não investir no intelecto do relacionamento? E foi a partir desse momento que a gente entendeu e trouxemos Deus. O machista começou a entender que quem manda não é o machista, mas sim o Deus Criador. E aí eu comecei a baixar minha bola e a fazer a pergunta: o que Deus faria em meu lugar? Rogéria começou a baixar a bola dela e o que Deus faria em nosso lugar. E aí a gente começou agora a se aproximar de Cristo, a se parecer mais com Cristo. E o nosso relacionamento mudou. E se você falar, foi algo forçado? Não. Foi algo muito natural, acontecendo de dia forma... após dia. Cada dia um novo dia. Cada dia um novo processo, cada dia palavras que queriam sair de reprovação. Mas havia algo bom naquele casamento. Eu tentava lembrar do que me levou até aquilo, né? Quais foram as esperanças, quais foram as palavras que ele me dizia durante o nosso namoro, nossos sonhos como noivos. Coisas iam florescendo. Nós fomos fazendo o quê? Plantando. Cada dia plantava uma sementinha ali de, o suco hoje tá bom. Sabe, aquela palavrinha que a gente não ouvia. Uhum. Amor, hoje você tá diferente, tá bonita, cortou o cabelo. Eu a mesma coisa, amor, seja bem-vindo. Quando ele chegava do trabalho, ele chegava tarde, eu dizia, amor, você deve estar cansado, quer um suco? Coisas que eu não fazia, eu reclamava porque ele estava chegando muito tarde. Se me permite, amor, a virada aconteceu quando a gente decidiu duas coisas. E aí a gente fazendo esse processo primeiro, eu não vou tentar mais mudar você, eu vou te aceitar do jeito que você é, porque não adianta, ninguém muda ninguém. E eu parei de querer mudar a Rogéria, porque toda vez que eu queria mudar a Rogéria, acontecia problema. Era uma afronta. Era um trauma. E a outra foi que a gente decidiu o seguinte: se nós vamos fazer as pazes daqui a uma semana, por que não fazer as pazes hoje? E a gente entrou no ciclo do perdão, que é, nós brigamos, vou ao extremo, nós nos odiamos, nós nos curamos e nós nós nos reconciliamos. E a gente viveu esse ciclo diariamente. Hoje eu não durmo brigado com o Rogério. Nós temos nossos momentos de atrito, de desavença, mas a gente não dorme. Então a gente parou de querer mudar o outro, que esse é o grande desafio do relacionamento. Eu não aceito do jeito que você é. Ou você muda para ser aquela referência do jeito que eu quero, ou então nosso casamento não vai dar certo. E aí a gente entendeu que é a autorresponsabilidade. Quem é o responsável pela felicidade no seu casamento? Eu. E no meu sou eu. Então, quando eu assumo a responsabilidade, quando o Rogério assume, a gente está junto como equipe e não como apenas um coletivo, mas nós estamos em equipe querendo que dê certo. Nós decidimos dar certo. Eu acho que talvez eu acho que você citou há pouco, Darleide, é o grande desafio do casal, ter intencionalidade de dar certo. Muitas vezes a gente tem a intenção de dar errado. Meu casamento o casamento de meu pai foi errado, dos meus tios, ninguém está dando certo na minha família, o nosso também não vai dar certo, não. Você trouxe uma coisa importante, que vocês começaram a se reconectar com o sentido do casamento, né? Isso aí. Vocês conseguiram olhar para aquela situação e falar, não, a gente está completamente fora do sentido, né? E a espiritualidade é algo muito interessante, porque ela traz à tona o sentido das coisas. É muito importante se perguntar, por que casar?
o que eu quero dessa experiência? Qual o sentido de estar aqui? Quando eu me conecto a esse sentido, eu crio propósitos e esse foi o caminho que vocês foram construindo, né? Então a gente tem o propósito de estar junto, de propósito de aprender a se comunicar. Então vai criando este caminho. Isso, Cris, é viver a conjugalidade. Exatamente. Porque eu aprendi, quando eu casei, a viver só como casal. O casal é o ser individual, minha mente era essa. Eu individualmente tenho que ter as minhas coisas do meu jeito, da minha forma, e ele da dele. Mas quando a gente entende o que é conjugalidade, a gente une dois seres que são totalmente diferentes em uma construção de um novo, que é o três, né? O nós, de uma forma harmoniosa. Conversar sobre o assunto, conversar sobre a minha opinião e a sua opinião. Como podemos entrar em um consenso? Eu costumo dizer que a casa é o nós, né? Isso então, aí. assim, a sala tem que ter um pouquinho dos dois, Sim. né? A parte do seu guarda-roupa, ela é só sua. Ela é a sua parte. A parte do guarda-roupa dele é dele. Mas a casa como um todo é exatamente o espaço que vocês construíram juntos. E aí acho que os impasses acontecem. E eu levei esse nosso casamento muito visualmente como um jardim. Eu sempre, no momento de crise ali que eu estava passando, eu gosto muito de jardim. Então, eu estava comparando a minha casa como um jardim que estava muito, muito, muito feio, sabe? As plantinhas mortas. Ervas daninhas. Ervas, sem verde. Por quê? Porque eu Ninguém pintei. regando. Eu pintei ele. Eu não podia pedir para que ele fosse plantar algo que eu também não estava plantando. Sabe o que me chamou a atenção enquanto você falava sobre o que fizeram no pós-crise? Palavras de afirmação, reconhecimento, gentileza. E aí a gente chega à conclusão de que o que mata é a mesma coisa que resgata. Sim. Isso, O que mata é a ausência no dia a dia das pequenas coisas que, na verdade, têm um significado enorme. Vocês passaram quanto tempo sem se elogiarem? Quanto tempo sem um cuidar do outro? Só pensando, mas eu tô aqui, tô gorda, tô vendo 2 filhos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele de lá, mas ela também não me ajuda? Ele, minha gente, ó, deixa eu contar um negócio pra vocês. Ele chegou ao cúmulo de pedir pra mãe, beijo pra mãe dele, como é o nome dela? Leininha. Dona Leninha, ele pediu para você, né? Abrir uma conta bancária para ele guardar lá um dinheiro escondido da Rogéria. Então você vê que a situação do indivíduo era grave. Era machista, estava escondendo os negócios, tal. Então vai matando a confiança, esconde daqui, tal, a senha, a conta, não sabe quanto ganha. Então um clima de desconfiança, as pequenas coisas que somadas cria esse jardim horroroso, seco, destruído, nada para regar. Quando eles recomeçaram, foi como? Amor, você está cansado? Amor, você está cansado, né? Um suco para você. Deixa eu tirar seu sapato, deixa eu cuidar de você. Ou ela se entregar, se doar para olhar para ele. Ele precisar acordar mais cedo, ficar com as crianças enquanto ela se arruma, enquanto ela põe o café na mesa. Todo mundo ali envolvido em fazer pelo outro e com o outro e por si mesmo também. Então, as mesmas coisas que fazem um casamento se desfazer são as mesmas coisas que, se resgatadas, vai fazer reverdecer aquilo que murchou e morreu noutra hora. E é isso. Um ponto importante, Darlene, que me veio à mente aqui também, foi a nossa virada de jogo com relação ao nível de prioridade que eu e Rogéria tínhamos como casal e a nossa prioridade com o filho. E a gente entendeu, porque tem muito casal e nós vivíamos uma relação pautada para os nossos filhos estarem bem, eles são a prioridade. E, de fato, a gente aprendeu o seguinte, eu gosto muito do que a Rogéria fala, nós somos a árvore, os nossos filhos são o fruto. Se a árvore não estiver boa, o fruto não vai estar bom. E a gente começou a cuidar mais da árvore. E a gente percebe que o amor que eu dava em Rogéria, um beijo que eu dava na frente dos filhos, o carinho que eu dava para ela, isso melhorava o nosso relacionamento. E talvez tem muitas pessoas hoje que colocam o filho, e muitas chegam para mim, Patrícia, eu só estou casada ainda por causa do meu filho ou da minha filha. E a gente precisa entender que a prioridade máxima é o casal, e em seguida vem o filho. E não é que deixa de ser uma prioridade, é tipo a água e o alimento. Nós somos a água e o filho é o alimento, é necessário os dois. Só que tem gente que coloca tanta ênfase no cuidado com os filhos, que o filho é primeiro lugar, que esquece de viver a conjugalidade entre marido e mulher. Eu costumo dizer que coloca o fruto, né, acima da árvore. E a árvore somos nós. A gente sendo cuidado, sendo tratado, o fruto vai dar bom. E ele é reflexo também da árvore. Exato.
Então, é necessário nós, como mães, entendermos também isso. Filhos são prioridades? São. Mas como é que está o cônjuge? Como é que está a sua relação? Você está priorizando? Você está amando? Você está cuidando? Seus filhos vão ser também reflexo disso que você é para com seu cônjuge. Cris, o que você soma diante dessas falas? Eu acho muito pertinente o que eles trouxeram, que o quanto quando o filho entra na relação, parece que ele toma todo esse espaço, né? E eu tive um casal que eles estavam se separando justamente porque a mulher, a mãe, não permitia que o pai desse banho. Olha, ela falava assim para mim, mas ele não lava a orelha direito. Quantas vezes ele dá banho? Ah, ele quer dar banho nos finais de semana. Mas por que não deixa? Não, mas a orelha vai ficar suja. Então, esse filho que vai para o centro da família, da relação, e essa mãe extremamente controladora, né? É meu, tudo é meu, eu controlo, eu domino, e ele não pode chegar. Esses paradigmas todos, precisamos romper com eles e realmente colocar o casal no centro, né? E os filhos são aqueles que vão usufruir deste relacionamento e vão beber dessa fonte que está sempre a jorrar, de afeto, de carinho, de amor, e a família assim vai ser nutrida. Tem mães que, assim, muitas me procuram para conversar, que elas se sentem até... Rogério, eu estou fazendo o correto, priorizando meu marido e não meu filho? E eu deixo claro o seguinte, não é que você está priorizando, Sim. Você está colocando as coisas no seu devido lugar. Amor de marido é um e amor de mãe é outro. E não significa priorizar um, não significa Desprezar o outro, de forma... A questão principal é que um casamento bem cuidado vai fazer com que os filhos se desenvolvam melhor psiquicamente, Sim. emocionalmente, até fisicamente. Tem crianças que perdem o apetite porque veem os pais brigando, a imunidade baixa, tem febre, tem dor de cabeça, chega na escola com problemas. Muitas vezes os pais estão envolvidos em correr atrás do sustento, mas não é só do pão de cada dia, do teto para morar, é do mais. E então a criança está numa escola boa, ela tem roupa boa, tem sapato bom, tem bastante brinquedo, tem celular, sei lá o que mais ela tem e de conforto, mas não tem os seus pais, não tem a família unida. E essas crianças na escola dão sinais. E hoje um beijo aos professores, né? Dia dos professores, um beijo para vocês. E só vocês sabem o que vocês vivenciam em sala de aula, só vocês sabem o que ouvem tantas vezes dos filhos, que sentem falta do pai, sentem falta da mãe, porque estão muito ocupados, sentem falta de que eles sejam unidos, de que estejam juntos, ao menos aos finais de semana ou no final do dia. A gente sabe que a vida de todo mundo é como é. Mas a gente sabe que na vida da gente, mesmo sendo como é, dá para a gente fazer ajustes e ajustes importantes. Igual aquela historinha antiga de um pai que saía todos os dias quando o filho já estava dormindo e voltava quando o menino já estava dormindo também. De manhã, ainda dormindo. À noite, já estava dormindo. Mas ele dava um nozinho no lençol, na ponta do lençol, para o filho saber que papai tinha passado ali no seu quarto e lhe dado um beijo. A gente precisa minimamente considerar que tem crianças olhando para a gente e pensando, que tipo de homem eu vou ser? Que tipo de mulher eu vou ser? Será como meu pai? Será como minha mãe? Será que eu vou querer ter uma família como a dos meus pais ou não? Com isso, nós não queremos deixar culpa sobre ninguém que, porventura, tenha passado por divórcio, não tenha dado certo o seu casamento. Nós estamos hoje aqui falando de prevenção. O que passou, passou. Não guarde culpa, não carregue esse peso, peça a Deus misericórdia, confesse ao Senhor aqueles que foram os seus erros, mas tem muito que não era de você, era do outro e você não teve condição de reverter. Ninguém culpado até aqui, mas a partir de agora, se você tem noção, tem ideia da sua parte a realizar, por favor, eu lhe peço em nome de Jesus, reconsidere. Que a paz de Cristo e o Espírito de Cristo fale ao seu coração, faça com que você renasça na água e no Espírito também. Casal, obrigada. Prazer recebê-los aqui. Fizeram uma longa viagem, mas espero ter sido uma boa viagem. Com certeza abençoou a muitos. A Alessandra disse que ela e o marido completaram 24 anos de casados após muitos altos e baixos. Estamos, com a graça de Cristo, nos reencontrando novamente dentro do nosso casamento. Digo para o meu marido que muitas vezes desistimos de Deus, mas Ele jamais desistiu de nós. Para a honra e glória de Jesus, hoje estamos cada dia mais unidos, porque Deus nos uniu para o amor e para a vitória. É o que aconteceu com vocês também. E assim, Darleide, hoje eu posso dizer e afirmar
porque eu sei a diferença de uma família Desestruturada e uma família estruturada. Isso. A questão não é a falta de problema, que ela existe em ambas. A questão é como agora nós, como casal, lidamos com ela. Perfeito. E esse é o segredo. Deus abençoe. Cris, muito obrigada. Obrigada. Foi bom ter você aqui mediando, trazendo para a gente algumas reflexões importantes. Muito obrigada. Sempre gente linda, gente querida aqui no programa, sempre gente aí do outro lado, linda e querida também nos dando audiência. Um beijo e até a semana que vem.